Oi? Eu não sei. É verdade isso? Eu não sei. Ela chama Irene? Nome bonito. Irene Curie. Só um minutinho, tá, gente? E acho que o marido dela também é cientista também, né? Igual a mãe e o pai, né? Louco, né, mano? Que história, né, mano? Essa história. Nossa, ficou bonita ali na tela, ó. Oh, caralho. Ó. Não sei quem tá brilhando mais, ela ou eu, né? Ó, nossa, eu sumo na frente do quadro, gente. Pera aí. Fica muito ruim assim, né? Ou não? Eu acho que pelo menos agora eu apareço, né? Agora fica melhor. Então vamos lá. Gente, vamos voltar à parte de. Vamos discutir a parte de trabalho e energia. Essa semana, a gente terminou a parte de termologia na semana passada, né? Então, nessa semana, o que que a gente vai fazer? A gente vai continuar discutindo na aula de hoje a parte de mecânica, conceito de trabalho e energia. A gente vai continuar da onde a gente parou. E na aula de amanhã, a gente começa a termodinâmica, que é um apêndice da termologia, né? Tá? Parte de trabalho relacionado à expansão gasosa, processo de transformação gasosa, tá? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, gente. Até onde eu me lembro, na discussão que a gente estava fazendo sobre trabalho e energia, eu já tinha discutido um pouquinho sobre trabalho. A gente falou sobre trabalho de peso e falou sobre trabalho de normal. Confere ou não? Só o trabalho do peso. A gente está falando sobre o trabalho das forças, tá? Então eu vou continuar dali, tá? Eu vou continuar daqui. Isso é porque ele falou que ele ia começar a aula agora. Forças importantes. Chama de importantes. Eu já discuti trabalho do peso, inclusive no plano inclinado. Tá, beleza. Então, a gente parou aqui, né, no ponto de trabalho de forças importantes. Só para a gente relembrar algumas coisas, que são tópicos que a gente vai precisar na aula de hoje, trabalho é, trabalho é um processo pelo qual você aplica uma força no corpo e por meio dessa força você consegue alterar a energia do corpo, a energia cinética. A gente está procurando agora analisar o movimento dos corpos não sob a perspectiva só da velocidade, da aceleração, mas também da energia que o corpo tem para fazer esse movimento. Então, o trabalho é uma maneira de você alterar essa energia aplicando uma força no corpo. O trabalho depende de três fatores: da intensidade da força, do deslocamento que ela provoca e da direção que a força é aplicada. Dependendo da direção pela qual você aplica a força, você faz um trabalho maior ou menor. E aí a gente estava discutindo então o trabalho das forças importantes, que é o trabalho do peso, e agora eu vou começar da normal. Normal. Tá. O que que é uma força normal? Vamos lembrar. Uma força normal é uma força que ocorre num corpo toda vez que o corpo está apoiado numa superfície. Então, vamos imaginar algumas situações aqui. Superfície horizontal, tá? E aí vamos imaginar que o corpo tem uma força aplicada para cá, e essa força vai deslocar o corpo do ponto A até o ponto B. Prontinho. Beleza? Se essa força vai deslocar o corpo do ponto A para o ponto B, ela vai realizar um trabalho. Só que aí eu quero saber o seguinte, tá bom, eu não quero calcular o trabalho dessa força. Além dessa força, existem outras forças agindo no corpo durante o deslocamento. Eu tenho a força peso, peraí, eu tenho a força peso e eu tenho a força normal. Então veja, gente,
Cada uma dessas forças, cada uma delas, é passível de eu calcular o trabalho. Então, por exemplo, se eu for calcular o trabalho da força F aqui, o que que eu faria? Trabalho da força F é igual a força vezes o deslocamento, vezes o cosseno de quanto? Se eu estou calculando o trabalho dessa força aqui, ó, cosseno de zero. Tá bom. E se eu for calcular o trabalho do peso? Trabalho do peso. Peso vezes deslocamento vezes cosseno de 90. Vê que vão dar valores diferentes? O peso nesse trajeto de A para B, ele não está realizando o trabalho, de forma nenhuma. A força F está realizando o trabalho. Por quê? Só por causa da direção. A direção da força está afetando ou não a energia cinética do corpo. Então, tipo assim, o peso consegue acelerar o corpo? Não, mas a força F consegue. Essa força consegue. Tá, e eu quero calcular o trabalho da normal. Trabalho da normal. Bom, eu vou fazer a mesma coisa. Então, se eu quero calcular o trabalho da normal, eu falo que a normal vezes o deslocamento vezes o cosseno de 90. Observa que a normal, assim como o peso, estão perpendiculares ao deslocamento do corpo. Eu já falei, lembra que eu falei na semana anterior. Forças que estão perpendiculares ao deslocamento, elas não conseguem acelerar o corpo. Se elas não conseguem acelerar o corpo, elas não estão fazendo o trabalho. O que não significa que elas não existam. A força normal está ali, a força peso está ali, só que elas não estão contribuindo para esse processo de mudar a velocidade do corpo. Então a normal aqui faz o trabalho zero. O trabalho da normal é zero. Se a gente for analisar então, pessoal, como a normal é uma força que está sempre perpendicular ao deslocamento, toda vez que o corpo estiver se deslocando numa direção diferente da normal, ela não vai fazer trabalho. Quer ver um exemplo, um outro exemplo? É, vamos imaginar uma situação assim, ó. Outra situação, ó. Movimento em plano inclinado. Imagina um corpo se deslocando numa superfície sem atrito, sob a ação de três forças. Uma força F que vai puxar ele para cima, a força peso e eu tenho a força normal. Eu tenho a força normal, ok? Beleza. Vamos imaginar que esse plano ele tem uma distância aqui, ó, d, tá? É a distância aqui d, tá? E ele vai subir do ponto A até o ponto B. Tá subindo ali, ó. Tá? Tá com uma aceleraçãozinha para cima aqui. Beleza. Vou calcular o trabalho das três forças. De novo. Beleza. Trabalho da força F. Bom, observa que a força F, ela está atuando na direção do plano. Então a força F, ela está atuando no deslocamento D. Então eu vou escrever que o trabalho da força F vai ser, opa, perdão, gente. Vai ser F D cosseno de quanto? Zero. Zero. Isso. Zero. Tá certo. Zero, zero. E o trabalho do peso? Trabalho do peso. Que? Tem que ter um ângulo? Para quê? Para calcular o PX? A gente pode fazer desse jeito. Tipo, você fazer o trabalho do peso é o trabalho do PX. Então eu posso fazer isso aqui, ó. PX vezes D vezes o cosseno de 180. Uhum. Tudo bem? Beleza. Então, portanto, o trabalho do peso, ele vai ser peso vezes. Aqui tem um anglinho, não tem? Vou chamar de teta esse anglinho, tá bom?
P cosseno, teta, vezes D, vezes menos um. Vê se faz sentido. Oi, eu posso. Vocês já estão com calor? Eu não quis ligar porque eu achei que vocês iam estar com frio, tá, gente? Olha, eu nunca tinha ouvido essa pergunta na minha vida, juro por Deus. Eu sempre ouvi a pergunta ao contrário. Professor, você não pode diminuir o ar? Quantos graus vocês acham? Uns 23? Por isso que a sala tá um silêncio também, né? Eu falei, nossa, o Eloy tá gritando muito hoje, por que será? Peraí, 23. Ui, toda vez eu engancho em você, né? Ah, é porque você usa esse negocinho. Tá, desculpa aí, não. Eu tenho- Pronto. E aí? O que que eu faço agora, gente? Ó, tudo bem o cosseno de 180 ser menos um? Tá. Ô, gente, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. O que que é D cosseno teta? Teta é isso aqui, ó. O teta é esse ângulo aqui, ó. Teta. O que que é D cosseno teta? Pensa aí. Aliás, aqui não é cosseno, né? É seno. É PX, né? É PX, gente. Obrigado, Danilo. Ô, Carlos, você não percebeu? Você tava dormindo também, né? Eu também tava. Tava todo mundo dormindo, eu acho. Alguém percebeu e não quis falar? Não? Então tá bom. Continuando. Voltando à pergunta. O que que é D seno teta? Não é mais D cosseno, agora é D seno. Ô, gente, isso aqui não é um plano inclinado? O plano inclinado, ele pode ser comparado a um triângulo retângulo. Então você tem os catetos e a hipotenusa é o D, não é? Isso aqui é um cateto, não é? Posso chamar isso de altura? Como é que eu calculo essa altura? Ou seja, onde eu quero chegar com isso? O trabalho do peso, no final das contas, é peso vezes seno de teta vezes D, é isso aqui, ó. H vezes menos um. Ou seja, a gente volta lá naquela situação em que o trabalho do peso vale quanto? Menos mgh. Gente, eu quis chegar nessa conclusão para reforçar para vocês uma coisa. Não importa como seja o movimento, se é num plano inclinado, se é descendo, subindo, trabalho do peso é sempre mais ou menos mgh. Se é na subida é menos mgh, se é na descida é mais mgh. Fala, Milena. Esse aqui? Tá, bom, vamos lá, vamos com esse aqui. Você entendeu que eu estou calculando o trabalho do PX. Por que que eu não estou calculando o trabalho do PY? Porque ele é perpendicular, é o peso, exatamente. Só que o PX não está contra o deslocamento, contra o deslocamento. 180. A outra questão é da onde esse ângulo aqui. Escuta, quem é seno de teta? H sobre D. Então quem é H? D seno teta. Isso aí você conseguiu? Tá? Beleza. E o trabalho da normal? E o trabalho da normal? Eu fiz uma coisa aqui que não era para fazer. O peso está em vermelho. E a normal está em azul, gente, perdão. Senão fica um negócio completamente esquisito. Ó, o trabalho da normal aqui vai ser quanto? Zero. Pronto.
Beleza? Hum. Tem alguma situação que é normal pode fazer trabalho? Eu consegui pensar em uma. Talvez vocês consigam pensar em mais. Ó, eu consegui pensar em uma situação que a gente já estudou, já visualizou aqui na sala, em outros momentos, em que a normal pode fazer trabalho num corpo. Não? Quando você vai subir um prédio, por exemplo, você usa o quê? Se for muito grande o prédio. Elevador, né? Hum. O elevador tem normal? Quando você está em cima do elevador, lá dentro? Tem, não tem? É a normal que te leva para cima. Então imagina uma situação assim, quer ver, ó? Imagina um elevador e você aqui dentro do elevador, tá bom? Então isso aqui é um elevador, tá, gente? Aqui tá o cabo, tá? Beleza. E aí você tem situações diversas. Na verdade, diversas não, mentira. Você tem três situações possíveis para um elevador. Situação um: o elevador está andando com velocidade constante. Situação 2: ele está acelerando para cima. Situação 3: ele está acelerando para baixo. Em todas elas vai ter normal. Você tem que pensar assim: se, esquecendo que você está no elevador, pensando só em você, num corpo único aqui, você tem duas forças agindo em você, que são o peso e a normal, tá certo? Que o peso e a normal. Aí nós temos algumas situações, a gente pode até aproveitar aqui para poder lembrar aquela questão da gravidade aparente, né? Vamos lembrar aqui um pouquinho sobre gravidade aparente? O que que é o conceito de gravidade aparente? Fala alto, Bi. Aí fudeu, né? Ah, você não pode falar só para você. Fala aí, fala aí, fala aí. Eu corrijo e tá tudo bem. Tá bom esse conceito, mas ainda não tá legal. É porque você fala assim, é quando você se sente apertado ou. Tá, beleza, mas isso acontece por quê? Tá, deixa eu te dar um feedback aqui. Tenta colocar na sua explicação a palavra aceleração. Por que que quando eu tô num elevador, às vezes eu me sinto mais apertado, ou às vezes eu me sinto menos apertado no chão? Isso tem a ver com o quê? Tem que ter aceleração na explicação. Hum, não, ainda não. Dá pra melhorar. Ah, pá, esse aparentemente é importante, né? Porque é importante o seguinte, né? A nossa gravidade, ela continua sendo 10. Não é porque você está acelerando ou desacelerando que a tua gravidade deixa de ser 10. A questão é que, dentro daquele ambiente, você está sentindo uma aceleração diferente. Por quê? Porque você está dentro de um referencial que está acelerando. Essas sensações de se sentir mais pesado, mais leve, de estar sendo pressionado, despressionado, ela só acontece quando você está dentro de um corpo que está acelerado. Eu já fiz essa reflexão com vocês, eu vou fazer de novo. Pensa no experimento mental. Você está num carro, de ouvidos completamente tapados, você não escuta nada à sua volta, e está de olhos vendados, ok? Então, quer dizer, você não consegue olhar para fora, você não consegue escutar nada lá fora, você está dentro de um carro. Você consegue saber se esse carro está a 100 por hora ou parado? Por que que você consegue? Porque quando o carro está a 100 por hora, ele está fazendo isso, não tá? Isso não são forças agindo em você? Agora imagina se esse carro estivesse numa estrada perfeitamente plana e lisa, de tal maneira que ele simplesmente ficasse em linha reta, sem fazer qualquer oscilação de movimento, que é o que acontece no avião.
Você consegue perceber no avião que você está a 850 km por hora? Por que não? Só quando ele acelera. Gente, uma coisa que a gente precisa entender: não existe nenhuma distinção entre repouso e movimento uniforme. São duas coisas da física que são completamente equivalentes. O movimento uniforme e o repouso são situações, o que que elas têm em comum? A ausência de aceleração. Agora, se o corpo faz isso aqui, ó, por que que você sente? Porque ele acelerou para o lado. Toda vez que você está dentro de um corpo acelerado, você sente essa aceleração aparente. E essa aceleração aparente aqui é o que vai dar a nossa sensação de peso, tá? Isso é chamado, gente. Então vamos escrever aqui, ó. Acelerações aparentes são experimentadas por corpos dentro de sistemas acelerados. Ahn, Sabe aquela frase que a gente fala na física que tudo depende do referencial? Por exemplo, quando você fala assim, um corpo tem velocidade relativa tal, você está usando um outro corpo como referência, não está? Para a física do Newton, gente, existem duas maneiras de você se colocar como referência. Ou você é um referencial inercial, ou você é um referencial não inercial. Então, olha só, tem um cara dentro do elevador, não tem? O cara dentro do elevador. E tem uma pessoa olhando isso, ok? Essa pessoa, ela está na Terra. Ela não está acelerando dentro do elevador. Então, ela é um referencial inercial, tá bem? Só que a pessoa que está dentro do elevador não é inercial. Por exemplo, vamos supor que o nosso elevador querido estivesse com a aceleração para cima. Para essa pessoa, o elevador está acelerando, não está? Está todo mundo acelerando, certo? Agora, e se você perguntasse para aquele cara que está de olhos vendados, ouvidos tapados, o que que ele está sentindo? Esse cara aqui, ó. Esse cara, ele é o referencial não inercial. Porque ele está dentro de um corpo que está acelerando. Se você perguntar para ele assim, o que está acontecendo com você? O que que ele vai te responder? Estão me empurrando para baixo. Esse cara vai se sentir pressionado contra o piso do elevador. Se ele não souber que ele está subindo, ele vai ter a nítida sensação de que então a gravidade está aumentando, caralho. Porque é o que ele está sentindo ali. Ah, mas por que que isso acontece, professor? Uai, gente, para ele estar acelerando para cima, você concorda que a normal tem que ser maior que o peso? E o que que te dá a sensação de peso? É a normal. É isso que te dá a sensação de peso. Lembra da aula do elevador? O que que a balança mede? Hã? A balança mede a normal, a balança não mede o peso. A balança mede a força que você faz nela. Então o que acontece? Quando o elevador está em repouso, aí o peso é igual ao normal. Só que quando o elevador está em repouso, não tem aceleração. Tudo bem? Nesse caso aqui, a normal faz trabalho? Faz. Ela faz. Ela faz trabalho. Aqui o trabalho da normal é diferente de zero. Tá, agora vamos mais aprofundar. O peso faz trabalho? Vamos imaginar que o elevador está subindo.
O elevador está subindo. Tem um deslocamento para cima. A normal faz trabalho. E o peso? Faz. O peso faz trabalho também. Quem faz trabalho positivo? Peraí. Trabalho da normal é maior que zero. Por que que a normal faz trabalho aqui? Ah, porque ela está atuando a favor do deslocamento, tá? Ah, mas aqui ela não faz trabalho, né, professor? Não, aqui ela não faz. Porque ela não está atuando para o deslocamento. Entenderam? Tá, e o peso? O peso faz trabalho negativo, não faz? Por que que ele faz trabalho negativo? Qual que é o trabalho do peso? MGH. Negativo, né? O trabalho do peso é sempre MGH, gente. Aqui no caso seria MGD, vai. Tá. Essa soma, se eu somar o trabalho do peso e da normal, vamos pegar o trabalho da normal mais o trabalho do peso. Esse resultado dá quanto? Quando eu falo quanto, eu não quero um número, óbvio. O que eu quero saber é o seguinte: ele dá zero, maior que zero ou menor que zero? Porque assim, se um é positivo e o outro é negativo, essa soma aqui ela pode dar qualquer coisa. Vai depender do quanto de valor cada trabalho é. Né? Por exemplo, se aqui for 5 e aqui menos 5, aí dá zero. Se aqui for 7 e aqui for menos 5, aí dá positivo. E aí? X, positivo? Positivo. Por quê? Porque ele está ganhando energia, ele está acelerando. Se ele está acelerando, ele está ganhando velocidade. Para ele estar ganhando, porque aqui nesse caso, o que que estaria acontecendo do ponto de vista de energia? A normal está tentando acelerar o corpo. Então ela está querendo dar energia para o corpo. Em contrapartida, o peso está contra o deslocamento. Então, nesse caso, o peso é como se fosse uma força de resistência, porque ele está atuando contra o deslocamento. Por isso que o trabalho dele é negativo, tá? Só que como no final das contas tem uma força para cima que está acelerando, e essa força é maior que o peso, com certeza o trabalho da normal vai ser mais positivo do que o trabalho do peso é negativo. Então essa conta de fato dá positiva. Agora, e se ele não tivesse aceleração? Se a aceleração fosse zero, tudo muda. Por quê? Ele está andando para cima. Mas agora ele está andando em movimento uniforme. Bom, para ele estar andando em movimento uniforme, a normal tem que ser igual ao peso. Se ele não acelera nem freia, o trabalho do peso mais o trabalho da normal vai ter que dar quanto agora? Zero. Perfeito. Tá? Se a aceleração for para baixo, aqui ele está se sentindo mais leve. Quando a aceleração vai para baixo, por que que ele se sente mais leve? Porque para a aceleração estar para baixo, o peso tem que ser maior que a normal. É mais ou menos o seguinte, gente, para quem tem dificuldade de entender isso. Tá aqui, ó. Se eu puxar minha mão rápido para baixo, o que que vai acontecer com o contato entre a minha mão e o celular? Se eu fizer isso aqui, ó. Vocês viram? Quando eu tiro a mão muito rápido, ó, por um segundo, o que que acontece eu ia falar assim, o que que acontece com a pessoa que está dentro do elevador? Porque é basicamente isso, ó. Se o elevador acelerar para baixo do nada, ó, zup, ele tira o contato. Aqui eu estou acelerando tanto que eu perdi o contato, né? Ó, a normal virou zero. Agora, ele pode acelerar um pouco, o suficiente, não para que a normal caia para zero, mas que ela diminua. Se ela diminuir, o celular, nesse momento aqui, ó, ele se sentiu sem peso, porque ele perdeu o contato. Por isso que eu falo, gente, o que dá a sensação de peso pra gente não é o nosso peso.
Se você tivesse caindo, você não ia sentir peso. A gente só sente peso porque você está preso no chão. Você sente peso pelos pés, mais ou menos isso, tá? Nesse caso aqui, o trabalho vai dar positivo ou negativo? É que agora é o seguinte, depende, né? Depende do quê? Depende do deslocamento. Depende do deslocamento. Quer ver? Olha que foda. Vamos imaginar que o elevador está subindo com aceleração negativa. Vamos pegar uma situação bem foda. Isso aqui estaria acontecendo em que situação prática? Vai, o elevador freia, ele tá, imagina o elevador subindo, de repente ele freia. Tuz. Na hora que ele está subindo aqui, ó, ele está empurrando o corpo, não tá? Na hora que ele freia, ele não para de empurrar o corpo por uma fração de segundo. É nesse momento que a gente está pensando nisso aqui, ó. Tá? Beleza? E aí? O trabalho do peso é positivo ou negativo? É negativo. O trabalho do peso continua sendo negativo. Por quê? Porque o peso está para baixo e o deslocamento para cima. O trabalho da normal é negativo. É negativo. Negativo? Positivo, tô ficando louco. Eu não gosto desse sinal maldito. Por que que eu fiz isso? Eu tô me arrependendo já. Eu gosto assim, ó. Eu não sei essa merda aqui. Ah, me dá uma ojeriza dessa coisa. Ali eu já falei, vai dar merda, né? Demorou muito de Deus. Será que essa soma agora dá zero? O que que vocês acham? Trabalho do peso mais o trabalho da norms. A questão é a seguinte, pessoal. Ele está freando, o peso é negativo. Eu fiz o. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Obrigado. Tá certo agora, gente? Tá, né? Agora tá, obrigado. E aí, quanto que dá essa conta? Será que ela dá positiva, negativa ou zero? Sabe o que você tem que pensar aqui? Ele está ganhando ou perdendo velocidade? Ele está perdendo velocidade. Por que que eu sei que ele está perdendo? Porque, cara, ele está indo para cima, mas ele está acelerando contra o deslocamento. O que que significa acelerar contra o deslocamento? Popularmente, frear. Então ele está perdendo velocidade. Então, nesse caso, o trabalho vai dar negativo. Elevador subindo, freou. Naquele intervalo em que ele está freando, está acontecendo isso aqui, tá? Oi. Não, é que assim, me fala o que que você quer falar, fala aí. Não, não, é que não, não. É que ali na termodinâmica a questão não é a força, é o gás. É assim, o gás, porque assim, o gás ele pode empurrar o pistão ou ser empurrado, concorda? Quando o gás empurra o pistão, ele, gás, realiza trabalho. Quando o pistão é empurrado, o ambiente realiza trabalho no gás, então ele sofre trabalho, tá? Aqui, na verdade, as duas forças estão fazendo o trabalho no mesmo corpo, que sou eu que estou no elevador, tá? Beleza? Oi. Então vai. Tá. Em que momento você tem essa sensação? O psicólogo, né? É mentira, né? Fala. Então, você já reparou que essa sensação que você tem é justamente quando o avião está fazendo isso, ó. Você está aqui, ele está subindo. Enquanto ele está subindo, ele está acelerando para cima. Você pode perceber que nessa subida, você se sente mais presa no banco. Quando o elevador, quando o avião chega aqui em cima, ele faz isso, ó, ele faz
E na hora que ele faz essa estabilização, você dá um pulinho aqui. Exato, exatamente. Quando ele está acelerando aqui, você está numa situação em que é normal, porque você tem que se pensar o seguinte: esquece que você está num avião. Tudo bem, você está no avião, mas esquece isso por um momento. Que forças estão agindo em você? Em você, a normal e o teu peso. Então, se você está dentro do elevador ou do avião e o avião está acelerando, você tem que acelerar junto. Exatamente a mesma coisa. Então, na subida, quando o avião está decolando, a normal tem que ser maior que o peso. Então, o assento ele te pressiona para cima. Só que como você está lá dentro, você não sente exatamente isso. O que você sente é que você está sendo pressionado para baixo. Por isso você se sente mais presa na poltrona. É porque você quer ficar por inércia. É a poltrona. Eu vou te dar um outro exemplo. Quando um carro freia, você está com um cinto de segurança. Quando um carro freia, o que que você sente quando a frenagem é brusca? Você não sente o cinto de apertar? Como se você estivesse sendo empurrada contra o cinto? Tá, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Tem alguém te empurrando naquele momento? Tem alguém fazendo assim nas suas costas? Então por que que você está indo pro cinto assim? Isso chama inércia. Então, o que faz você se sentir mais presa na cadeira é inércia. Do mesmo jeito que quando um carro freia, você quer ir, quando a cadeira do avião sobe, você quer ficar. Se você quer ficar, é apertada contra a cadeira. Quanto mais essa cadeira tenta acelerar, quanto mais ela tenta acelerar, que no caso seria o avião, mais você vai se sentir contra. Essa aceleração que a gente está falando é a tal da aceleração fictícia, a aceleração aparente, que a Bianca falou. É a aceleração que você lá dentro está sentindo. E a regra ela é muito clara para essa aceleração, tá, gente? Ela tem sempre o mesmo valor da aceleração real aqui, só que em você ela está ao contrário. Por exemplo, aqui, se você perguntar para a pessoa o que que ela está sentindo que ela está sendo acelerada para baixo, tá? Se o elevador está acelerando para... Quer ver um exemplo? Quando o avião desce, vum, vai descer, chega a dar, às vezes até um friozinho na barriga. Naquele momento, esse friozinho na barriga acontece porque você está perdendo um pouco do contato com a cadeira. Tanto é que às vezes a pessoa está dormindo e ela toma um puta susto. Por que que ela toma um susto? Porque por uma fração de segundo ela perdeu o contato da cadeira, ela está achando que ela está caindo. Então naquele momento a pessoa teve uma sensação de perda de peso. Mas isso é aparente, não é real. Essa é a sacada da coisa, tá? Beleza? É, pegou tua dúvida? É inércia. Tudo é inércia. Hum. Não tem força nenhuma. Por exemplo, eu vou dar uma outra situação que a gente também já discutiu aqui na sala. Imagina que você está num carro e dá, só que está lá no banco. Aí, o motorista aqui da tua frente, ele vira bruscamente para a esquerda. Peraí. Você está lá no banco de trás, o motorista vira para a esquerda. O que que vai acontecer com você lá no banco? Você vai fazer isso, ó, pro outro lado. Como se estivessem te jogando para fora. Mas é a inércia. O Newton chamava isso de força inercial. Porque na verdade não é uma força, é uma sensação de força, tá? Beleza? É, deixa eu ver se tem mais algum exemplo de normal. Acho que esse exemplo de normal já ficou claro, né? Que às vezes a normal pode fazer trabalho se o corpo estiver subindo ou descendo, tá? Falamos então do peso, falamos da normal, fala do atrito, né? Ele, atrito. A discussão do atrito ela é mais tranquila, tá, pessoal? O trabalho do atrito. Bom, vamos imaginar uma situação. A gente pode, inclusive, usar a situação que a gente fez ontem no simulado para poder pegar como exemplo. Lembra que a gente fez ontem na correção do simulado uma questão que o cara estava arrastando uma caixa?
Então imagina o seguinte, ó. Você tem uma caixa, essa caixa está sendo arrastada por uma força de tração, ok? Beleza? Além da força de tração, a gente vai ter o peso, a normal e a força de atrito. A força de atrito. Pronto. Vamos calcular trabalho por trabalho. Bom, o trabalho da tração é tração vezes deslocamento vezes cosseno de, de zero. Então, o trabalho da tração. O trabalho do peso e da normal é zero. Eles estão perpendiculares ao deslocamento. E aí o trabalho do FAT. Então, aqui eu teria o trabalho da tração, que é tração vezes deslocamento vezes o cosseno de zero. Tá bem? E o trabalho do FAT. Trabalho do FAT, que é FAT vezes deslocamento vezes cosseno de 180. Cami, você quer perguntar alguma coisa? Não? Achei que você queria perguntar uma coisa. Tá? Observa só os dois trabalhos, gente. Uma coisa que vai ficar clara aqui é o seguinte, né? O trabalho não, o atrito, como ele é uma força que está contra a tendência do movimento, o ângulo vai ser 180 graus. Então, isso significa que o trabalho do FAT vai ser negativo, tá? O trabalho do FAT, ele é menos por causa do cosseno, e aí FAT vezes deslocamento. A gente pode escrever assim, ó, mi vezes a normal vezes o deslocamento, ó, tá? Beleza? Lembrando sempre aquele adendo que nem sempre a normal é igual ao peso, né? Nesse caso é. Nesse caso tudo bem. Quem é maior, o trabalho do FAT ou o trabalho da tração? Então, é sempre aquela questão, depende. Porque aí eu posso ter o seguinte, se a tração, ela vai tentar acelerar o corpo. Então ela dá energia para o corpo. Então o trabalho é positivo. O atrito, ele está tentando segurar o corpo, ele está tirando energia do corpo. Então é dissipativo. Então eu tenho três situações. Situação número um: se o corpo tiver em MRU, o trabalho da tração tem que ser igual ao trabalho do FAT. Né? Pensa nisso, gente. Veja se faz sentido. Porque são essas coisas, tá, pessoal? Essa análise aqui, ó, que vai te ajudar a resolver as questões. Ah, o corpo está em MRU. Então, a partir de hoje, se perguntassem para você o que que significa isso, sei lá, 3 semanas atrás, você ia falar, ah, o corpo tem velocidade constante. Agora é importante que a gente entenda que estar em MRU também implica você, por exemplo, você está com duas forças agindo no corpo, mas ele está em MRU. Do ponto de vista de energia, como é que eu explico isso? Eu vou dizer, olha, tem uma força que está dando energia para ele e tem uma força que está tirando energia dele. Então, se eu somar as duas, aqui não é igual. Se eu somar as duas, o resultado tem que dar zero. Mas o resultado só dá zero porque ele está em MRU. Aí eu posso ter uma outra situação. Se ele tiver em MRUV acelerado, se ele tiver em MRUV, mas ele está acelerando, quer dizer, ele está ganhando velocidade, é porque a força que dá energia para ele está fazendo um trabalho maior do que a força que está tirando a energia dele. Então, nesse caso, se eu somar o trabalho da força de tração mais o trabalho da força de atrito, o resultado aqui tem que dar. Ah, maldição. Negativo. Negativo não. Positivo, perdão. Tá? Porque ele está aumentando a energia do corpo. Se ele tiver em MRUV, só que retardado,
Então pensa, MRUV retardado, está perdendo velocidade. Se ele está perdendo velocidade, quer dizer que o trabalho que está tirando energia dele está maior do que o trabalho que está dando energia para ele. Ele está tirando, perdendo velocidade. Então aqui a soma vai dar negativa. Negativa, tá? Oi, reformula sua pergunta que eu não entendi ela. Iminência de. Então, é que a questão é aqui, é a seguinte, se eu estou em iminência de alguma coisa, não tem trabalho. Por quê? Porque não tem deslocamento, tá? Trabalho é um conceito que só tem sentido para coisas que estão andando. Se não está parado, tudo bem, gente? Então, ó, peso normal, atrito. Ah, puta. Mano, isso aqui agora, eu fico até arrepiado só de pensar que eu vou falar disso. É muito lindo isso. Trabalho da força centrípeta. Oi, o que que tem ele? Ué, o que que tem? Uai, o que que esse atrito faz com o carro? Hã? Tá, não, ele tá a favor ou contra o deslocamento? Se ele tá contra, como que ele tá levando o carro pra frente? Pensa assim, esse atrito que você tá falando é o estático. É o estático. É o atrito motriz. Esse atrito é o atrito que está levando o carro para frente, que é quando o pneu não está escorregando, quando ele não está arrastando. Esse atrito é força vezes deslocamento vezes cosseno de um. Porque aí o que que acontece? Vamos supor que você tem isso aqui, quer ver, ó? Vamos desenhar. O único desenho que eu sei fazer é um carro, tá? E é sempre o mesmo modelo, aqueles carros dos anos 70, de seriado americano, tá ligado? Essa frentona grande, ó. Uma portinha aqui. Pronto. Aqui tá o chão, beleza? Tá. Vamos supor que o carro tenha tração nas duas rodas, tá bom? Então, ó, tração, duas rodas. São as rodas da frente. Vamos supor que o coeficiente de atrito estático entre o chão e o pneu seja 0,5. Tá. Vamos supor que essa força, vamos supor que o peso do carro seja 1.000 quilos, vai. O peso não, a massa do carro, né? 1.000 quilos. 1.000 quilogramas. Tá? Beleza. Vamos supor que o carro vai andar um deslocamento de 1 quilômetro. Aí o exercício falaria assim, ó, Carlos. Considerando que toda a energia produzida pelo motor foi transmitida para as rodas, calcule o trabalho feito pelo motor do carro. Na verdade, não é o trabalho feito pelo motor do carro, vocês entendem isso? É o trabalho de quem? Do atrito. Porque aí o que que acontece? O motor do carro, ele vai girar a roda da frente, as duas. Elas vão empurrar o chão para trás, né? Aquilo que eu sempre falo, vocês já se atentaram que quando você anda, na verdade, você está empurrando o chão para trás. Então, esse atrito aqui, ele não é negativo. Por quê? Ele é o atrito motriz. Então, qual é o trabalho do motor? É duas vezes o trabalho da força de atrito na roda do carro, tá? Só que diferentemente do atrito cinético, que é o atrito que segura, esse atrito leva para frente. Então eu faria isso. O trabalho do motor é igual a duas vezes FAT, deslocamento. Aí vem a coisa que você estava falando. Aqui o cosseno é de quanto? É zero para o atrito. Essa é a única diferença, tá? Ele é um atrito motriz e não dissipativo. Aí fica trabalho do motor é duas vezes mi vezes A normal
D, a normal é igual ao peso. O peso vai dar 10.000, né? 10.000. Então fica duas, trabalho do motor, é igual a duas vezes Mi, EMG, que é 10.000, vezes 1.000. Nossa, olha lá. Duas vezes. Porque tá em um em cada roda. Tá? Que tração em duas rodas é como se tivesse duas pessoas empurrando o carro, né? Aqui é 10 a quarta, com 10 a terceira, vai dar 10 a sétima, vezes um. 10 a sétima o quê? Joules. Ou 10 megajoules. Caralho, boa energia, né? 10 milhões, né? Quanto que é 10 milhões? Sei lá. Tá bom? Acho que é isso mesmo. Eu acho que eu nunca vi exercício pedindo esse tipo de atrito. Você já chegou a ver algum? Não? Então é bom, foi bom ter perguntado, tá? Porque isso pode aparecer. Aqui eu escrevi stato, né? Vocês viram isso? Vocês já nem falam mais nada, né? Uma hora ele se dá conta, tá? Já entendi. Não tem mais acento. Bom, eu fui impedido de entrar em êxtase agora, né? Eu ia falar da força centrípeta, o Carlos viu, ô Danilo, vamos falar da força. Eu sempre que eu falo do trabalho da força centrípeta, eu fico empolgado, por quê? Porque isso aqui ajuda a gente a entender um pouco do modelo de Bohr. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí no finalzinho a gente dá uma relação com o modelo de Bohr. E depois a gente vai entender outras coisas também lá na frente, tá? Bom, a gente discutiu a força centrípeta como sendo uma força qualquer, pode ser um peso, pode ser uma normal, pode ser uma tração, que vai atuar no movimento circular. Então, você tem um corpo aqui, aqui está o centro da trajetória, tá? E ele está fazendo um movimento, por exemplo, ahn, no sentido horário, vai. Ô, gente, quando a gente escreve a velocidade do corpo, o vetor velocidade, ele está mostrando para a gente para onde o corpo está indo. Tipo assim, se eu chegasse para você e perguntasse assim, para onde esse corpo está indo? A resposta seria, depende. Se não tiver força nenhuma agindo nele, para onde ele vai? Reto. É um movimento retilíneo uniforme. Para que ele faça uma curva, o vetor velocidade, ele precisa mudar de direção a cada segundo, concorda? O que faz um vetor velocidade mudar? Um vetor aceleração. Sem velocidade, sem aceleração não tem velocidade. E o que faz a aceleração existir? O que faz uma aceleração existir? Força. Então existe aqui uma força. Eu quero calcular o trabalho dela, seja ela qual for. Por exemplo, no modelo de Bohr, que é o que a gente tá, que eu quero fazer o link com vocês, essa força aqui seria o quê? Pensa no átomo de Bohr. O átomo de Bohr é o átomo de hidrogênio, tá? O modelo de Bohr ele foi construído a partir do átomo de hidrogênio, que é um átomo formado por um próton e um elétron. Então imagina que isso aqui, ó, é o próton. Isso aqui é o elétron. E essa força aqui é o quê? Elétrica. É a força elétrica. Então, o modelo de Bohr ele parte dessa premissa. Tudo bem. Só que agora vamos olhar para isso do ponto de vista de energia. Essa partícula tem uma velocidade, portanto, ela tem uma energia. Tá? Eu quero calcular o trabalho da força centrípeta. Então, eu vou pegar a força centrípeta, que no caso, para o Bohr, era a força de atração, KQQ sobre D ao quadrado, a lei de Coulomb, multiplicado pelo deslocamento vezes o cosseno de um ângulo. E aqui que está a história, gente. Que ângulo é esse?
No momento. O corpo não está com o deslocamento indo para lá? A força não está para cá? Então, toda vez que o vetor velocidade muda, a força continua assim, ó. Sempre perpendicular, não é? Então, a força está sempre perpendicular ao deslocamento. Trabalho da força centrípeta igual a zero. Os elétrons estão em órbitas fixas com energia constante. Ou seja, existe uma força aqui, mas ela não está fazendo trabalho no corpo. A força centrípeta, ela nunca vai fazer a velocidade do corpo aumentar ou diminuir. A função da força centrípeta é mudar a direção da velocidade. Nós vimos isso quando a gente discutiu aceleração centrípeta. Lembra que a gente falava que o corpo pode ter duas acelerações? Tem uma aceleração que faz o corpo andar mais rápido, tem uma aceleração que faz o corpo andar mais devagar, né? Agora, tem uma aceleração que faz o corpo virar. Então, a força centrípeta, ela cria uma aceleração, de fato, mas essa aceleração não contribui com o aumento da velocidade. Por isso que ela não consegue fazer trabalho. Tudo bem? Então vamos escrever isso aqui, ó. A aceleração centrípeta, aí a aceleração centrípeta não afeta o módulo da velocidade. Velocidade, vírgula, isto é, vírgula, não afeta a energia cinética do corpo. Tá bom? Qualquer sistema que está em movimento, movimento circular e uniforme, pessoal, tem esse tipo de situação, né? O corpo está em movimento circular uniforme. Ele tem uma força centrípeta, ok. Só que essa força centrípeta não aumenta nem diminui a velocidade do corpo. Então ele é capaz de, não tendo atrito, ficar assim para sempre. Ficar assim para sempre. Então, esse conceito de órbita eletrônica, ele tem um embasamento mecânico, tá? Ele tem um embasamento mecânico, sim. Beleza? Perguntas. Fala, Malu. Altera. É porque o problema é que a quantidade de movimento é vetor. Porque assim, ó, vamos lembrar aqui dessa discussão de quantidade de movimento. A energia cinética, ela é. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso na segunda parte da aula, mas vamos partir da premissa de que ela é mv quadrado sobre 2 aqui, tá? Quando eu calculo a energia cinética, essa velocidade aqui, ó, é o módulo. Tipo assim, um corpo, ele não tem energia cinética para cima, para baixo. Ele tem. Só que quando eu vou calcular a quantidade de movimento, eu faço assim, ó. Então, o que que eu posso te dizer em relação ao movimento circular? Eu posso dizer assim, ó. No movimento circular, a energia cinética do corpo é constante. O módulo da quantidade de movimento é constante. Porque essa conta vai continuar sempre sendo a mesma. O problema é que isso é um vetor também. Então, por exemplo, quando o corpo está aqui, ele tem força centrípeta, velocidade e vai ter um vetor quantidade de movimento. Quando o corpo estiver em outro ponto, você vai ter a quantidade de movimento, a velocidade e a força centrípeta. O valor do vetor continua o mesmo, mas a direção não, tá? Então, se cai uma questão desse tipo em prova, toma cuidado se ele está perguntando, se ele está falando assim, o que que acontece com a quantidade de movimento? Só, do nada. Se ele fala só quantidade de movimento, eu digo, varia, porque eu estou pensando no vetor.
Agora, se ele fala assim, o que que acontece com o módulo da quantidade de movimento? Aí eu falo, não varia. Entendeu? Porque eu tô pensando só no escalar. Tá bom? Beleza. Que mais, gente? Ok. Então, com isso aqui, a gente encerra a discussão sobre trabalho. A gente já entendeu que trabalho é um evento associado a uma força que é capaz de tirar ou pôr, ou simplesmente não fazer nada em termos de energia no corpo. Agora, a gente precisa falar sobre energia. Energia. E aí, depois, o que a gente vai fazer? A gente vai juntar os dois conceitos no teorema da energia cinética, tá? Ah, falar sobre energia é sempre difícil porque a física mesmo não tem uma definição padrão para a energia. Tudo vai depender do contexto em que você está estudando ela. A gente pode dizer que energia a gente não consegue definir, mas a gente consegue perceber a manifestação dela. Tem várias coisas no seu dia a dia que te colocam em contato direto com a energia. Quando você sente calor, você está recebendo energia. Ou quando você sente frio, você está perdendo energia. Quando você enxerga um objeto, você está tomando contato com a luz. Quando você escuta alguma coisa, você está tomando contato com o som. São formas de energia. Então, a melhor maneira de entender energia é pulando o que é energia e falando sobre as formas. Formas de energia. Modalidades. Ah, antes de falar das modalidades, vamos fazer uma reflexão um pouco mais filosófica. Dá para medir energia? Dá. Só que para medir essa energia, a gente precisa que ela se manifeste. Por exemplo, eu consigo medir a intensidade da luz. Por quê? Porque ela se manifestou. Eu consigo medir quanto de calor um corpo ganha ou perde pela variação de temperatura, porque ela se manifestou. Então, a gente consegue sim medir a energia. Então, imagine que a gente conseguisse medir toda a energia do universo. Tudo bem? O que que acontece com esse valor de energia ao longo do tempo? A física já tem claramente conceituado de que se a gente pegar a energia do universo nos primeiros minutos e compararmos com a energia que o universo tem hoje, nós vamos ver que ela é absolutamente igual. A gente já consegue perceber isso. Então, a primeira coisa que a gente sabe sobre energia, mas ninguém sabe por quê, é que a energia se conserva no universo. No universo. Tá bom? Só que tem um problema técnico, porque a física não consegue estudar o universo. Ah, como não, Danilo? Não, a física consegue estudar um planeta, uma galáxia, um copo. Ela estuda partes do universo. E a partir do estudo das partes do universo, ela consegue entender o que está acontecendo à volta. Eu estou dizendo isso porque quando a gente estuda física, a gente ouve muito duas palavrinhas: sistema e vizinhança. Eu já falei algumas vezes isso lá na parte de termoquímica, a gente já usou esse termo. A gente usa bastante na física também aqui. E é um momento bem legal da gente falar sobre isso, porque normalmente esses termos eles são apresentados para os alunos normalmente no primeiro ano do ensino médio. O cara fala, meu, que vizinhança? Vizinhança é meu vizinho. É preciso você ter um pouco de maturidade para entender o que que é vizinhança no conceito do vestibular. Vizinhança é tudo aquilo que está fora do que você está estudando. Ah, então eu estou estudando essa caneca com café dentro aqui, eu vou medir a temperatura e os caramba. O que que é vizinhança? Tudo que está para fora dela. E o que que é o universo? É a soma das duas coisas. É o que você está estudando e tudo que está em volta do que você não está estudando. Por que que é importante você ter essa conceituação? Porque toda vez que você está observando a energia, ou porque uma coisa está andando, ou porque você está escutando, ou porque você está vendo, é porque está havendo uma troca de energia entre duas partes do universo. Você só enxerga a luz porque tem alguma coisa liberando energia. Você só sente calor porque tem alguma coisa liberando calor. Você só escuta porque tem alguma coisa liberando energia sonora. Então, toda manifestação de energia é, em última análise, uma
liberação ou uma absorção. É como se você só conseguisse ver a energia quando ela está escapando de um corpo para o outro. Você consegue olhar para um alface e ver quanto ele tem de energia? Primeiro que ele não tem porra nenhuma de energia, né? Foi uma coisa bem péssima, né? Você consegue olhar para um hambúrguer da cozinha dos fundos? Ixi, que delícia. Aquele BRT maravilhoso. Você consegue olhar para aquilo e ver a energia? Não. Mas tem. Por exemplo, eu posso pôr fogo naquilo e medir a energia liberada, certo? Então, uma coisa que é importante a gente perceber é que a energia, quando ela está guardada, né, você não vê ela. Você sabe que ela está lá, mas ela está guardada. Mas quando você sofre algum processo na vida, você queima alguma coisa, um corpo anda, alguma coisa cai, é aquilo que a energia está esperando para se manifestar. De tal maneira que o sistema e a vizinhança estão sempre trocando energia entre si. Ora o sistema dá, ora o sistema perde. Por exemplo, essa caneca, ela está dando energia para a vizinhança. Por isso que o café está esfriando. Tudo bem até aqui? Beleza. Só que aí o que acontece? Para a gente entender a questão da conservação da energia, a gente precisa entender que existem dois tipos de sistemas na física: o sistema isolado e o sistema fechado. E sistema isolado. O que é um sistema fechado para a gente? Um sistema fechado é um sistema fechado no sentido físico da coisa. Ou seja, ele não permite que nada escape e nada entre. Então, por exemplo, o meu copo com café não é um sistema fechado. Ele está sujeito à entrada, eu posso colocar mais água, eu posso tirar alguma substância. Então, o termo fechado aqui, ele está muito atrelado à matéria, tá? Sistema fechado é um sistema que não troca matéria com a vizinhança. Não troca matéria com as vizinhanças. Por exemplo, sabe onde a gente usa muito esse tipo de sistema? Química. A lei de Lavoisier só vale para sistemas fechados. Uma reação só atinge o equilíbrio se ela for reversível e estiver num sistema fechado. Tá bom? Aqui na física existe uma outra coisa que também é importante às vezes. Às vezes um sistema pode ser fechado, mas ele pode perder ou ganhar energia, né? Vamos pensar numa garrafa térmica. Uma garrafa térmica, ela é um sistema fechado, mas mesmo sendo um sistema que segura bem o calor, uma hora esfria. Então, na física, existem sistemas que nós vamos chamar de isolados. Esse é o nosso queridinho. Por quê? Esse sistema, além de ele não trocar matéria, ele não troca energia. É um sistema que está blindado das vizinhanças. Ou seja, tudo que acontece ali, fica ali. Tá? É um sistema que não troca matéria, nem energia com as vizinhanças. Gente, uma coisa interessante da gente refletir aqui é o seguinte: não existe um sistema isolado de fato. Porém, em alguns momentos da física, imaginar um sistema isolado nos trouxe grandes explicações. Por exemplo, o teorema da conservação da quantidade de movimento é um deles. O teorema da conservação da quantidade de carga é um deles. Todo teorema de conservação de alguma merda, sobretudo quando está falando de energia, é um sistema isolado. O sistema conservativo ele é um sistema isolado. Isolado do quê? Do meio externo. Quando a gente está falando, por exemplo, que um carro está andando numa pista sem atrito, é isolado. Você está tirando o chão, então você está imaginando só no carro, entende? Então, um sistema a ser isolado é uma forma de você imaginar o seguinte: tira tudo que está à sua volta, estuda só aquilo. Aquilo é um sistema isolado. Tudo bem? Beleza? Ah, que mais? Agora que a gente fez essa.
introdução de conceitos assim de energia, né? Então eu tenho a energia constante. Essa energia ela vai ser trocada entre os sistemas e as vizinhanças e eventualmente pode ser que eu feche o sistema a ponto de não precisar trocar energia, ok? Isso vai acontecer quando você ouvir aquela palavrinha mágica, conservativo. Não há atrito, não tem perda de lã, tá ligado? Tá. Agora vamos falar um pouquinho das modalidades de energia. Modalidades. De maneira geral, é assim. Você tem as energias que a gente consegue ver claramente e as que a gente não consegue ver. Então aqui eu vou citando algumas e a gente vai vendo se você consegue ver essas manifestações ou não, tá? Então a gente começa com o calor. Calor. O calor é uma modalidade de energia que está associada à agitação molecular, né? Então, a energia ela pode ser trocada, ela pode ser distribuída, ela pode ser espalhada através do movimento de moléculas. Para que isso aconteça, basta que você tenha diferentes temperaturas. A energia flui. Então, o calor ele está associado a uma energia de agitação térmica. Vamos escrever aqui, ó, agitação térmica. Térmica, tá? Não tem como a gente não falar do calor não tem como a gente falar do calor sem falar da energia cinética. Porque, em última análise, se a gente pensar no calor em termos moleculares, a agitação tem a ver com velocidade de moléculas. Então, existe uma energia que está associada a movimento de coisas, que é a energia cinética. Então, o movimento também é uma forma de energia. Movimento, que é o que a gente vai chamar de depois de energia cinética. Energia cinética. Tá, que mais que eu tenho? Existe uma outra maneira de você fazer coisas andarem, como por exemplo, pegar uma partícula e colocar uma partícula com carga e colocá-la dentro de um campo elétrico. Você põe a partícula no campo elétrico, ela zup, anda. Isso é uma forma de energia, tá? A gente vai chamar de energia elétrica. Energia elétrica, tá? Que está associada a campo elétrico. Ahn, Magnética é que, na verdade, a energia magnética ela é eletromagnética. Está associada ao campo de força, tá? A gente vai estudar ela dentro desse contexto aqui. Agora, existem, por exemplo, se a gente pensar na energia elétrica, né, que é legal de a gente pensar, essa energia elétrica, ela nasceu de outra forma. Ela nem sempre foi elétrica. Então, por exemplo, eu posso pensar nas maneiras pelas quais eu posso produzir eletricidade. Por exemplo, luz solar, energia luminosa, energia luminosa, luminosa, tá? A energia luminosa pode ser transformada não só em energia elétrica, por exemplo, ela pode ser transformada em calor. Tem não sei se vocês já viram aqueles tipos de telhados que eles pegam só o calor, na verdade. Ele usa para aquecer água. Então você usa sempre uma água aquecida ali na privada, na pia, só que é por calor, tá? A luz vira calor e isso é armazenado na forma de água quente. A energia luminosa, gente, ela também pode ser usada para fazer energia química. Quer ver? Essa energia química, a gente pode pensar nela como sendo a entalpia das coisas. A entalpia das coisas. Por exemplo, a gente estuda lá na botânica, vocês estudam fotossíntese. Por que que tem que ter luz para fazer fotossíntese? Tipo, de uma maneira geral, assim. Por que que precisa da luz? Porque a luz te dá energia para a reação acontecer. Simples assim. É uma reação que absorve energia. Então, quando a planta pega gás carbônico e água e transforma tudo aquilo em glicose, ela está absorvendo energia para fazer isso, da luz. Então, a glicose, ela é o produto de uma reação. Tem energia lá dentro. Quando a planta precisa de energia, o que que ela faz? Quebra a glicose.
Entende? Então, a energia química é a energia que está armazenada em coisas. Por exemplo, em alimentos, por exemplo, em combustíveis nucleares, que pode ser armazenada, né? Urânio armazena energia química, tá? A energia química, ela pode ser dividida em química e nuclear. Energia química, química é boa, né? Nuclear. Só fazer essa distinção. Por quê? A energia química é a energia que está armazenada nas moléculas. A energia nuclear é a energia que está armazenada no núcleo dos átomos radioativos, tá? Essas duas energias, elas podem ser transformadas em calor. Por exemplo, numa usina de carvão, eu transformo a energia química em calor, depois o calor eu transformo em eletricidade, né? Essas usinas, essas estações que queimam combustível para produzir energia, tá? Eu posso transformar a energia nuclear em elétrica. Então, muitos países da Europa, por exemplo, utilizam energia nuclear para produzir eletricidade, tá? Beleza, deixa eu ver o que mais que tem de energia. Será que tem alguma que eu esqueci? Energia química, energia elétrica. Ah, tá bom já, né? Acho que é o suficiente. Algumas delas estão armazenadas. Outras delas estão se manifestando claramente. Você percebe elas. Tudo bem? Beleza, tá? Ok. Dentro dessa situação, na mecânica, então agora vamos para a mecânica. O que importa para a gente são duas. Na mecânica, a gente tem duas energias que nos interessam: a cinética e a potencial. Porque vamos pensar, gente, o que que a mecânica estuda? Movimento. Então, para a mecânica, gente, tudo que não for movimento não presta. Na mecânica, calor não presta, eletricidade não presta. Não é que não presta, é no sentido de energia útil. Na mecânica, a única energia que a gente considera que é útil propriamente dita é a cinética, tá? Então vamos falar dela. Energia cinética. A energia cinética, ela depende apenas de duas coisas do corpo. Ela depende da massa do corpo e da velocidade. Inclusive, eu vou confessar uma coisa para vocês aqui. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade de tentar entender direito a distinção entre energia e quantidade de movimento, porque são conceitos muito parecidos, né? Na energia cinética, eu tenho isso aqui, ó. E na quantidade de movimento, que a gente estava falando com a Malu, apaguei aqui, né? A quantidade de movimento é mv. A única diferença concreta entre os dois que eu consigo enxergar é o que um é vetorial e o outro não, né? Porque isso aqui é escalar, tá? Essa energia pode ser negativa? Não. Tudo bem? Não pode ser negativa, né? Porque isso aqui não pode ser negativo e nem a velocidade. Mas ela pode ser zero. A única forma da energia cinética ser zero é a velocidade ser zero. Então, por isso que a gente fala que, do ponto de vista de energia cinética, o corpo tem ou não tem, tá? Tem movimento, tem velocidade, energia cinética. Não tem, não tem velocidade. Como que a energia cinética do corpo cresce com a velocidade? Exponencial? Exponencial? Será? Não sei não, hein? Vocês acham que é exponencial, gente? Eu tô achando que é uma função de segundo grau, viu? Quer ver uma coisa? Isso aqui não é energia? Ó, energia cinética igual a mv quadrado sobre 2. Imagina um corpo andando. Você concorda que a massa do corpo é constante? E o número 2 também é constante, não é? Então, se a gente olhar para isso aqui matematicamente, o que que você enxerga? Uma coisa do tipo y igual a alguma coisa vezes x ao quadrado. Onde o que que seria o y? A energia. E o que que seria o x? E o que que seria esse número?
Seria uma constante, a constante do Danilo. Seria massa sobre 2. Então, o gráfico ele seria um trem assim, ó, gente. Uop, uma parábola, tá? Uma parábola cujo vértice é bem aqui, ó, no 0, 0. Porque se ele não tem velocidade, nossa, eu tô gritando demais. Se ele não tem velocidade, ele não tem energia, tá? É, tava meio foda, né? Tá? Beleza, gente? Matemática é foda, né, cara? Você olha pra isso, enxerga isso, pum. Agora, vamos falar da outra energia, a potencial. Olha lá a marretinha. Ah, não, é a serradeira. Que horas são? Já deu 10 horas já? São 9? Hã? Ah, tá. Daqui a pouco eles param com essa merda. Vamos falar um pouquinho da energia. Aqui, um pouquinho não, tá, gente? É um pocão. Vamos falar da energia potencial. A energia potencial é a razão de existir da energia cinética. Sem ela não haveria a cinética. Por quê? Porque a potencial é a que vai se transformar em cinética para nós. Qualquer coisa que possa ser convertida em velocidade na física se chama energia potencial. Coloca isso na tua cabeça. Qualquer tipo de coisa que possa ser convertida em velocidade é uma energia potencial, tá? São energias, vamos escrever aqui, ó. É uma forma de energia, forma de energia que pode se transformar em cinética, tá? Então, é aqui que a coisa fica interessante, porque é aqui que a gente consegue perceber claramente aquele conceito de transformação da energia, tá? E aí existem várias maneiras que a gente tem de, vamos dizer assim, fornecer essa energia para o corpo, né? Porque eu ia falar uma coisa aqui que eu me policiei e falei, vou falar uma merda muito grande. Eu ia falar assim, existem várias maneiras de eu criar essa energia. Entenderam qual que era o problema? Na verdade, por exemplo, vamos lá. Eu quero dar energia para o corpo, então eu vou levantar ele. Quando eu levanto o corpo, eu dou energia para ele. Mas você concorda que eu não estou criando energia? Eu estou dando para o corpo. Então a energia potencial é a energia que um corpo adquire por alguma situação específica. E essa energia, a gente diz que ela está armazenada porque ela não está se manifestando ainda na forma de movimento. Mas ela pode se manifestar. Por exemplo, quanto mais alto eu abandonar o corpo, com maior velocidade ele chega no chão. Então, quer dizer, estar dando altura para o corpo, quando eu dou altura para o corpo, eu estou dando energia potencial para ele. Dentro da física que a gente estuda no vestibular, a gente trabalha com 3 energias potenciais: duas aqui na mecânica e uma lá na eletricidade. Na mecânica, então vamos falar das energias, né? A primeira delas é a gravitacional. A potencial gravitacional é uma energia de campo. É uma energia de campo. Pensa assim, ó. Deixa eu fazer o desenho primeiro, depois eu escrevo a definição dela. Imagina aqui o planeta Terra, tá? E imagina que eu tenha um corpo que está a uma altura qualquer da superfície do planeta, tá? Quando a gente solta o corpo aqui, ele vai ganhando velocidade. Então eu penso assim: se ele está ganhando velocidade, é porque ele está ganhando energia cinética. Porém, como a energia não é criada nem destruída, essa energia veio de algum lugar. Então, quer dizer, não é que ele ganhou energia cinética, ele está transformando uma energia em outra. Essa energia é a gravitacional.
tá? Beleza? Agora, uma coisa que é importante da gente considerar é o seguinte: essa energia aqui, gente, ela está atrelada a um referencial que é a superfície da Terra. Concorda? Por exemplo, se eu tivesse aqui e o corpo estivesse passando por aqui, ó, nesse momento, você concorda que a velocidade que ele tem aqui, ó, não é a mesma que ele tem aqui? Então, é muito importante que a gente entenda que quando você vai calcular uma energia potencial, você precisa de algum lugar para chamar de zero. Obviamente, o lugar que a gente chama de zero é a superfície da Terra. Então, quanto mais alto eu tiver em relação à superfície terrestre, mais energia potencial eu terei, tá? A energia potencial gravitacional, ela depende da massa do corpo e da altura, tá? Ela é diretamente proporcional à massa. Todo mundo aqui sabe que para você gastar energia na academia, você tem que puxar massas maiores. Você vai aumentar a carga, você vai gastar mais energia. Isso tem a ver com a energia potencial que você tem que fazer toda vez que você quer levantar um peso. Toda vez que você quer levantar um peso na academia, você está dando energia potencial para ele. Então você está gastando a sua energia para ele subir, né? E a altura, obviamente, porque quanto mais alto você quer transportar o corpo, mais energia você vai ter que dar para ele, tá? Uma outra maneira de você pensar na energia potencial gravitacional é associando ela com o trabalho. Para pensar o seguinte: para levantar um corpo, você precisa fazer trabalho. Ninguém consegue levantar o corpo do nada. Você tem que pegar o corpo e levantar. Então, no momento que você está levantando um corpo, você não está aplicando uma força nele? Você. Se você está aplicando uma força nele, o que você está fazendo nele? Trabalho. E o que você está dando para ele? Energia. Então, uma forma de você armazenar energia potencial é fazendo trabalho nos corpos. Cada vez que você pega uma coisa e levanta, você está fazendo trabalho. Exemplo, tá? Beleza? Por isso que a usina hidrelétrica funciona. Na usina hidrelétrica, eu uso essa energia para transformar ela em última análise em eletricidade. Tudo bem? Beleza. A massa é em quilogramas, a gravidade é metro por segundo ao quadrado e a altura é em metros, tá? E essa energia aqui é em joule. Beleza? Outra forma que eu posso armazenar energia, vamos lá. Elástica. Uma outra maneira que a gente estuda bastante nos exercícios de vestibular, né, de armazenamento de energia, são sistemas elásticos. Quer ver? Eu tava pensando esses dias, me veio na cabeça do nada. Eu tava vendo um filme de guerra lá e tava vendo os caras dando tiro um no outro ali. Por que que a bala sai com tanta velocidade do revólver? Aí eu comecei a me perguntar isso, tá? Eu quero compartilhar com vocês. Por que que a bala sai com tanta velocidade do revólver? Porque tem muita energia na bala. De onde vem essa energia? Da queima da pólvora. O que que propicia a queima da pólvora? Hã? Tem faísca? Tem faísca no revólver? Não sei, professor, eu nunca tirei na vida. O revólver tem um negócio chamado cão. Vocês já viram esse negócio chamado cão? É um negócio que assim, você tem o gatilho, aqui tem um negócio que ele faz assim na bala, ó. Tum. Faz isso aqui, ó. Tum. Ele dá uma pancada na cápsula, a pólvora estoura. Quando a pólvora estoura, a explosão da pólvora libera energia e gás. O gás empurra a bala. E ele faz trabalho. Deu para entender o lance? Tá. Então existe uma energia que está armazenada ali dentro. Quando eu vou, por exemplo, atirar, não eu, porque eu não atiro com arco e flecha, mas quando esses caras de Olimpíadas vão atirar com arco e flecha, no momento que eles estão tensionando o arco, eles estão armazenando. De onde essa energia está vindo? Dele. Dele. Ele que está puxando. Então, o cara faz trabalho na corda, e quando ele faz trabalho na corda, o que que ele está armazenando na corda? Energia. Para essa energia ser liberada, o que que ele precisa fazer? Soltar. Então, eu posso armazenar energia elástica.
Ih, não gostou? Ah, minha filha, você não teve infância? Você nunca tirou um tijolo numa bombinha? Nossa, puta que. Alguém já fez isso aqui? Mano, eu comprava bombinha, sabe bombinha? Pegava lá, ia lá na papelaria, comprava. Antigamente vendia bombinha na papelaria, velho. Você ia lá na papelaria, comprava várias bombinhas. Aí que a gente passava a manhã inteira abrindo bombinha por bombinha e tirando a pólvora. Não é biriba, é bombinha. É uma que tem pólvora preta mesmo. Ela é umas bombinhas que parecem uns bombom, assim, ó. A gente tinha as bombinhas era vendida por número. Tinha bombinha de 10, era um palito só. Aí tinha bombinha de 20, era uma bolotinha. Aí tinha bombinha de 50, que era uma pelota. Aí tinha bombinha de 1000, que, meu, era quase um dinamite o bagulho. Você lembra, né? Aí o que que a gente fazia? A gente pegava, comprava várias bombinhas de 1000 e ficava a manhã inteira abrindo a porra do negócio. Mano, juntava um bolo de pólvora. Assim, ó. Aí um idiota, tinha sempre o idiota, pegava um tijolo e. Zum! E explodia. Energia de ativação chama isso. Já ouviu falar de energia de ativação? Energia que eu preciso dar para uma reação para ela começar a acontecer. Ah, existem materiais que são tão reativos que o impacto já faz ele explodir. A pólvora é uma delas. A nitroglicerina é outra. A nitroglicerina é mais sensível que a pólvora. Se você pegar uma gota de nitroglicerina e jogar no chão, ela explode. Tanto é que a nitroglicerina, para ser manuseada, ela é manuseada em ambientes extremamente gelados, para não ser mais reativa ainda. Então tem coisa, no caso do disparo das armas, o que faz a pólvora explodir é o impacto de alguma coisa na parte de trás do projétil. Ela pode disparar. Porque se aquele dispositivo bater na bala, ela explode e aí ela é lançada. Entendeu? Bizarro isso, né? Aí é uma energia química que está virando o trabalho. É a energia química da pólvora que está virando, ela está virando calor. Aí esse calor faz o gás expandir lá dentro. O gás expandindo lá dentro faz trabalho. Aí vai. Pressão. Pressão. Você tem uma situação de pressãozinha ali, você vai. É a pressão que vai expelindo a bala. E esse tuf, 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 tuf é o gás fazendo o quê? Trabalho. Olha lá a termodinâmica começando a aparecer. Fala, Malu. Não. No caso da bomba de sódio, é que a bomba de sódio ela reage, o sódio reage com a água, produz hidrogênio mais calor. O hidrogênio explode. Aí o calor ele vai fornecer energia de ativação. Porque assim, se eu soltar aqui um balão de hidrogênio, hidrogênio é combustível. Ele não vai explodir. Aqui na sala ele não vai explodir, porque não está quente. Agora, se eu colocar aqui um monte de hidrogênio e aumentar a temperatura, não preciso vir com uma faísca. Você pode aumentar a temperatura só. Ele já explode, tá? Beleza? No caso da mola, como que a coisa funciona? Imagina uma mola. Imaginou? Essa mola vai ser ideal, tá bom? Não tem massa e ela tem um comprimento normal dela. Normal. Se eu quiser armazenar energia nessa mola, o que que eu tenho que fazer com ela? Puxar. Ou seja, eu tenho que fazer trabalho na mola. Pensa sempre agora assim, tá? Toda vez que você estiver vendo, ah, fulano está fazendo uma força, vê se ele está fazendo trabalho junto. Então, ó, na hora que eu puxo a mola, eu estou fazendo trabalho? Tô. Estou fazendo trabalho dando energia para a mola. Então, vamos imaginar que eu tensione essa mola. Eu posso fazer isso tanto puxando ela para a direita como para a esquerda, tá, pessoal? Eu estou optando por fazer pela direita. Pronto, tensionei a mola. Para deixar o problema mais interessante, vamos colocar um bloquinho junto, vai? Senão não tem graça. Quem que vai puxar uma mola sem nada, né? Ó, pronto, coloquei um bloquinho. Observa que na hora que e aí daqui a pouco eu vou soltar. Eu estou segurando aqui o bloquinho, tá?
Quais são as forças que estão agindo no bloquinho? Peso, normal, a força elástica e a força que eu estou fazendo, né? Deixa eu só colocar aqui. Eu pode, só pode ter se eu quiser. Eu que mando no negócio. O que que vocês querem? Tem atrito ou não? Não, nem fudendo. Não, vai por mim. Não quero. Vamos só deixar o peso. E a normal e a força elástica. Tá. Vamos imaginar então que agora eu vou soltar o bicho. Solta. O que que vai acontecer? Não, não vem com. "Ah, ele vai pra lá." Eu sei que ele vai pra lá, mas vamos detalhar, né, gente? Ele vai pra lá. Ele vai pra lá como? Não, não, não. Tipo, andando. Eu quero saber se ele vai acelerando ou freando. Acelerando? Tem certeza? Gente, eu só perguntei se tem certeza. Não é pra ficar. Hum. A outra já franziu a testa aqui. Sabe por que que é acelerando, pessoal? Porque a força elástica está fazendo o trabalho nele. Porque pensa, não é ela que está arrastando o corpo para lá? Conforme ela está arrastando o corpo para lá, ela não está fazendo um trabalho a favor do deslocamento? Então, até o corpo chegar na posição de equilíbrio, ele vai acelerando. Só que acontece o seguinte: na hora que o corpo passar para lá, a força troca de lugar. Gente, eu falei isso uma vez para vocês. A força elástica é uma força restitutiva. O que que isso quer dizer? Ela tenta sempre levar o corpo para o zero. Então, veja, enquanto o corpo está andando para cá, a força elástica está apontando para a direita. A hora que o corpo passar para cá e começar a entrar aqui nessa parte de compressão, a força está para lá, não tá? Então, ele acelera, freia, para. Acelera, freia, para. Acelera, freia, para. Acelera, freia, para. Quanto tempo vai durar isso? Se não tiver atrito, forever. Entende? Então veja, a força elástica é um caso muito legal de você perceber como a energia é trocada de potencial para cinética, de cinética para potencial, de potencial para cinética. Porque quando ele está aqui parado, toda a energia dele está na forma de elástica. Tudo bem? Quando ele está nesse ponto aqui, onde a mola não está esticada, toda a energia dele está na forma de cinética. Vocês conseguem perceber essa ideia? A gente vai falar mais sobre isso, tá? A energia potencial elástica, pessoal, ela depende de duas coisas. Ela depende do quanto você deformou o corpo não, a mola. Essa mola aqui, ó, ela vai ter uma deformação de delta L ou delta X, o que você quiser, tá? Beleza? Ela depende dessa deformação. Quanto mais deformada tiver a mola, mais energia você está armazenando. E ela também depende do fato da mola ser mais dura ou mais mole. Porque, por exemplo, se a mola for uma mola muito dura, para você deformar ela, você vai gastar mais energia. Se a mola for uma mola mais molinha, para você deformar ela, você vai gastar menos energia. Então, a energia que você armazena, ela depende da constante elástica da mola e da deformação ao quadrado dividido por 2. Ela parece muito com a fórmula da energia cinética, tá? Mas não tem nada a ver, tá? mv quadrado sobre 2, kx quadrado sobre 2. Tá aí a energia potencial elástica, tá? Isso aqui é chamado de oscilador, tá, gente? Na física. Isso aqui é um oscilador, tá? Esses sistemas eles são interessantes de estudar na física, porque quando você põe isso aqui em gráfico, esse movimento de oscilação ele vira uma onda. Então, os primeiros modelos de onda que a física estudou, de onda de luz e o caramba, foi usando o oscilador, tá? Fala.
Vai. Em mola vai. Tanto em molas como em pêndulos. É que quando a gente for falar, esse ano eu vou separar uma aula só para trabalhar movimento harmônico, tá? Mas do jeito que você nunca estudou. É um assunto que não cai muito, não vai ser uma aula regular, vai ser uma aula fora da coisa, mas assim, antes do Enem, tá? O movimento harmônico, ele é uma projeção desse movimento num gráfico, tá? Para que o movimento seja harmônico, existem algumas condições. Uma delas é que exista uma força restitutiva. Então, por exemplo, por que que o movimento da mola é harmônico? Porque tem uma força sempre tentando levar a mola para o meio. No caso do pêndulo, por que que ele é harmônico? Porque tem sempre uma força tentando levar ele para o ponto mais baixo. Todo movimento que tem esse caráter restitutivo, ele é harmônico, tá? Oi, não existe potencial elástico. Energia potencial elástica. O que existe, não existe potencial nada, existe potencial elétrico. É outra coisa, tá? O que existe para esse potencial, talvez ao que o qual você esteja se referindo, seja a dureza da mola. Por exemplo, imagine uma mola dura. Você vai deformar ela 1 centímetro. Você gastou 5 joules. Uma outra mola, para você deformar 1 centímetro, você gasta 1 joule. Então tem molas que armazenam mais ou menos. O que, quando você fala em potencial elástico, assim, alguma coisa do tipo, eu penso nisso. Agora, o que existe é a energia potencial que armazena isso. Essa é a energia potencial elástica, tá? E eu quero falar de uma outra. Mas essa eu não vou falar muito, não. A elétrica. Elétrica. Energia potencial elétrica. Uma outra maneira da gente armazenar energia é colocar uma carga estrategicamente dentro de um campo elétrico. Então imagina o seguinte, ó. Imagina que eu tenho aqui uma carga positiva, tá? Só que essa carga positiva ela tá presa, ela não pode se mexer, tá? E aí eu vou colocar, sei lá, uma certa distância dela, uma outra carga negativa. Elas estão separadas a uma certa distância, tá bom? Se eu soltar, a gente sabe que essa carga aqui tá fixa, tá? Vamos imaginar que ela tá presa. Se eu soltar essa carga aqui, o que que acontece com ela? Ela vai cair, cair. Ela vai cair aonde? Na outra. Você não usa esse termo quando você está falando da Terra? Você está caindo, uma carga está caindo na outra. O que está acontecendo aqui é que existe uma força elétrica que vai empurrar a carga, não vai? Então pensa comigo. Se essa força vai empurrar a carga, ela vai fazer trabalho. Se ela vai fazer trabalho, ela vai dar energia cinética. Se ela vai dar energia cinética, é porque o corpo já tinha energia. Deu para entender? De novo, a carga vai ser empurrada. Então, ela vai ganhar energia cinética. Só que na natureza nada se perde, nada se cria. Então, o que está acontecendo aqui é que quando você pôs a carga aqui, você deu para ela uma energia potencial. E essa energia potencial, justamente por ela ser potencial, ela está armazenada, ela só vai ser liberada quando você deixar a carga andar. É a mesma coisa que você ficar segurando um corpo aqui, ó. Fica segurando um corpo aqui 10 horas. Fica assim. Ele tá com uma energia, não tá? Se eu quiser liberar essa energia, o que que eu faço? Eu solto. É o que está acontecendo aqui. Então, aqui eu tenho uma energia armazenada. Vamos escrever aqui, ó. Ela é uma energia armazenada numa carga, armazenada em cargas, quando estão inseridas dentro de um campo elétrico. Quando estão inseridas dentro de um campo elétrico.
Opa, dentro. Aí. Como que eu calculo ela? Bom, ela vai depender de dois fatores. Ela vai depender da distância entre as cargas, obviamente, e vai depender também do valor das cargas, tá? A energia potencial elétrica, ela tem uma fórmula bem parecida com a da eletrostática lá, da lei de Coulomb. Ó, eu não vou me estender muito nela, porque a gente vai ter aula disso, tá? Ó, essa aqui é a fórmula da energia potencial armazenada entre duas cargas, tá? Cuidado. Essa energia, ela vai ser calculada a partir de Q1 e Q2, que são os valores das cargas. Vocês lembram como é que é a unidade de carga? Coulomb, né? Tá. D é a distância entre elas. E esse K, gente, por favor, né? Tem nada a ver com constante elástica. Esse K é uma constante que depende do meio entre as cargas, tá? Normalmente é vácuo e tem uma constante específica lá, ok? Então, isso pode virar cinética, isso pode virar cinética e isso pode virar cinética. Tudo bem? Para todas essas energias virarem cinéticas, o que que precisa acontecer? Hã? Não. O que que eu preciso fazer com essa carga se eu quiser que a energia cinética, potencial dela vire cinética? Deixar ela andar, caralho. Você precisa fazer trabalho nela. Você precisa que uma força faça trabalho nela. Não você necessariamente. Se você soltar aqui, a natureza cuida. Então, o que eu quero que vocês guardem é o seguinte: para que a energia potencial. Eu vou escrever, calma. Para que a energia potencial se transforme em cinética, é necessária a realização de trabalho de uma força. Essa é a frase. Ó, para que uma energia potencial, para que a energia potencial se transforme em cinética, é necessário o trabalho de uma força, de uma ou mais forças, né? Tá? Não precisa ser necessariamente de uma força necessariamente, mas de uma ou mais. Por exemplo, no caso da carga, quem está fazendo o trabalho? Quem está fazendo o trabalho? Não, não é o campo. Não, é a força. Gente, quando você calcula trabalho, o que que você põe na fórmula? Quem trabalha? Quem trabalha fede e coça. Fala. Tem. Sabe como é que chama isso? Resistência elétrica. Por que que o chuveiro esquenta? É que assim, se a carga estiver andando no vácuo, não tem efeito Joule. Só que normalmente a carga está andando aonde? Num fio, né? Normalmente o que que é essa carga? É o elétron. E o que que é a DDP? É uma forma que a gente tem de enxergar a diferença de energia do campo. Porque, tipo assim, o que que é a diferença de potencial, né? Traduzindo na tradução livre, o que que é a diferença de potencial? É a diferença de energia potencial que a carga vai ter quando ela se mexer no campo. É mais ou menos assim, ó, a história da DDP. Quando a carga, imagina que você solta um corpo aqui, ele não está descendo? O que está acontecendo com a energia potencial dele? Diminuindo. Quando essa carga está andando aqui, o que está acontecendo com a energia potencial dela? Está diminuindo também.
Essa diferença de energia potencial é o que a gente vai chamar depois de DDP, tá? Mas é bem parecido com isso. Ah, vamos escrever um negócio aqui. Que horas são? Tá, dá tempo. Vamos imaginar uma situação aqui, ó. Imagina um corpo numa trajetória sob a ação de uma força resultante, tá? A trajetória dele é horizontal. Ele está andando na direção horizontal para a direita, ok? E vamos imaginar que esse vetor que vocês estão vendo aqui, ó, seja a resultante de todas as forças que estão agindo no corpo. Peso, normal, atrito, o que tiver que for. Calculei a resultante. Se eu for calcular o trabalho da força resultante, ele é a força resultante vezes o deslocamento, certo? Vezes o cosseno do ângulo, que nesse caso eu estou usando 0 graus, tá? É o trabalho melhor possível. Tá? Mas, gente, pensa um pouco aqui. Se o corpo está sob a ação de uma força resultante, significa que essa força é igual a massa vezes a aceleração. Beleza? Hum. Então eu vou trocar a força resultante aqui por MA. Vou descer ela aqui, ó. Danilo, o que você está fazendo? Calma. Trabalho é M vezes A, que seria a força resultante, vezes D vezes o cosseno de zero, que vale 1. Tudo bem até aqui? Ô, gente, se o corpo tem aceleração, é porque ele está em M, R, U, V. Se ele está em M, R, U, V, eu posso usar qualquer equação de movimento retilíneo uniformemente variado, não é? Então eu tive uma ideia. Se ele está em M, R, U, V, eu poderia, por exemplo, pensar assim, ó. O corpo saiu de um ponto A, foi para um ponto B. Como ele tem uma aceleração, ele tinha aqui uma velocidade inicial, que pode ou não ser zero, ele pode estar no repouso ou pode não estar no repouso. E quando ele chegar aqui, ele vai ter uma velocidade final, que nós sabemos que vai ser maior, por causa do trabalho, papapá. Bom, se isso é verdade, então eu vou pensar o seguinte: eu posso dizer que v final ao quadrado é igual a v zero ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes ΔS. Peguei a equação de Torricelli aqui. Tudo bem? Do nada, resolvi pegar a equação do Torricelli, ó. V quadrado igual a V zero ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes o ΔS. Ô, gente, isola isso aqui, ó, da equação de Torricelli. Para isolar isso aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou passar o V zero para lá e vou passar o 2 dividindo. Tudo bem isso? Vai ficar assim, ó. AD igual a V final ao quadrado menos V zero ao quadrado dividido por 2. Vê aí. Tá? Agora, sabe o que eu vou fazer com isso? Colocar aqui, ó. Onde tem AD, eu vou colocar todo esse trambolho aqui, ó. Tá? Olha só. Trabalho da força resultante é igual a M vezes. No lugar do AD, o que que eu ponho? V final ao quadrado menos V zero ao quadrado sobre 2. Tudo bem até aqui? Chuveirinho. Chuveirinho. M multiplica tudo aqui dentro. Fica assim, ó. W da força resultante é igual a V, desculpa, M VF ao quadrado menos M V zero ao quadrado
Tudo isso dividido por 2. Vocês estão percebendo o que acabou de acontecer aqui? Eu acabei de provar o que eu estou falando faz 2 semanas. O que que é mv ao quadrado sobre 2? Então, isso aqui pode ser aberto assim, ó. O trabalho da força resultante é igual a energia cinética final menos energia cinética inicial, tá? O que que seria a energia cinética final? mv final ao quadrado sobre 2 menos... O que que seria a energia cinética inicial? mv zero ao quadrado sobre 2, tá? Esse aqui é o teorema mais importante que a gente tem na mecânica, que é o teorema da energia cinética. Existem problemas que a gente vai resolver usando ele, tá? Tudo bem? Vamos parar por aqui, gente? Aí na semana que vem a gente faz exercícios, discute o que precisa discutir a mais, tá? Então é isso. Oi. Ou interno. Então, é que vamos lá. Agente interno não existe, né? Por quê? Força interna não faz trabalho, não acelera o corpo. Tem sempre uma força de alguém que está fazendo. Por exemplo, não, peraí, deixa eu só fazer um negócio aqui. Gente, esse negócio aqui tá muito ruim, cara. Pensa o seguinte, ó. Quem está fazendo o trabalho nessa carga? Quem é que está fazendo essa força elétrica na carga? O outro. É um agente, sempre um agente externo que está fazendo trabalho. Por ação e reação. Só que no positivo essa força não faz trabalho, porque ele está parado. Eu prendi ele ali. Botei uma taxinha nele. Quem trabalha fede e coça.